Olá a todos, eu sou Bruno Lauteriung e hoje estou apresentando o The Inside Talk. Meu convidado é o Cassiano e a gente vai bater um papinho sobre fraudes e o panorama delas no Brasil. Cassiano, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, Bruno. Grande prazer estar aqui hoje. Eu queria entender de você, para a gente iniciar o nosso papo, qual que é o momento, qual que é o atual panorama do Brasil com relação às fraudes bancárias, né? Pô, ótima pergunta, Bruno. O Brasil sempre foi uma referência em termos de digitalização. Por incrível que pareça, apesar de muita gente ter algum tipo de discussão sobre esse assunto, mas quando a gente olha, há muitos anos os bancos eles vêm trabalhando em prevenção à fraude, eles vêm se digitalizando, entregando serviços, dado que o Brasil é um país de extensão continental. Então, o Brasil sempre foi referência em termos de serviços bancários e sempre foi referência em prevenção à fraude. Agora, o que aconteceu? Dando um pequeno corte aqui nessa história de prevenção à fraude, há muitos anos atrás, a gente está no mercado há bastante tempo de prevenção à fraude, existia essa ideia, esse conceito de que viriam tecnologias como tokenização, biometrias, etc., que dariam uma segurança, uma bala de prata para a prevenção à fraude. Mas, na prática, o que aconteceu foi as tecnologias vieram, elas já são uma realidade, e cada vez mais o fraudador ele migra parte dessa fraude já, inclusive, para o usuário, com golpes, com outros tipos de processos, inclusive mesclando tecnologia com engenharia social para burlar todos esses tipos de tecnologia que os bancos implementaram ao longo desses 20 anos em prevenção à fraude. A gente vai bater um papinho aqui com relação também à Resolução 6 do Banco Central, né? Eu queria que você também contasse um pouco sobre ela para a nossa audiência, para quem não está de acordo com ela. Esse tema é muito interessante, Bruno. Fazer uma história longa, curta. Antigamente, a gente tinha muita fraude que a gente chama de roubo de conta clássica. O que é um roubo de conta? Eu acesso a sua conta usando um outro dispositivo, porque eu te enganei, porque eu validei meu dispositivo, ou seja, é um terceiro acessando a sua conta para levar os recursos financeiros dessa sua conta. Então, esse era um cenário que ele dependia, num certo sentido, do teu apoio, mas também usando algum tipo de tecnologia para fazer um acesso remoto na conta, algum tipo de tecnologia. Agora, o que a gente vê cada vez mais crescendo, não só no Brasil, isso é uma realidade no Brasil, crescendo no mundo, é o tema da falsa central. Ou seja, eu te ligo, alguém te liga, se passando pelo banco, ou também conhecido como falso funcionário, e te conta uma história e você transfere esse valor. Ou seja, é você, da tua casa, usando o teu dispositivo, dentro do teu ambiente, Wi-Fi, transferindo o dinheiro. Então, a gente tem um desafio adicional. E o que significa isso? Então, isso nos trouxe uma grande discussão, que é o seguinte. Hoje, independente seja uma fraude ou um golpe, o que está por trás disso tudo são as contas dos laranjas. Né? Então, não existiria fraude ou golpe se eu não tivesse uma conta laranja. E o Banco Central, desde a criação do Pix, ele vem evoluindo muito. Tanto no sistema bancário em si, o Pix é incrível, velocidade, mas ele expõe uma certa fragilidade do ambiente, porque agora as transações são muito mais rápidas, sem custo, então num volume absolutamente maior. A última estatística que eu vi é mais da metade de todas as transações do Brasil já eram sobre o Pix. Então, o que acontece? O que o Banco Central, inclusive, eu diria, em termos de globalização, saiu na frente da maior parte dos países? A gente passa por um movimento de compartilhamento de dados. Tá? Que é um negócio muito interessante, muito positivo, porque os bancos eles podem competir da perspectiva financeira, mas não de fraude. A fraude a gente colabora, ou os bancos eles passam a colaborar. E a Resolução 6 ela vai trazer essa capacidade da gente trocar essas informações, especialmente o que a gente chama de informação negativada, que é uma conta sobre risco, ou seja, eu transferi um dinheiro para a tua conta, nós identificamos que a tua conta, só como exemplo, era uma conta de risco ou uma conta com uma fraude confirmada, eu preciso avisar o sistema para que essa sua conta não seja usada outras vezes, para a gente entenda, troque algum tipo de informação para evitar que essa fraude ela possa se ampliar, ou você manter esse tipo de conta, ou que essa conta receba outros fundos. E hoje, Bruno, isso não é só uma questão só de fraude, é uma questão de segurança pública. A gente comenta sempre, eu gosto de falar que hoje 9 em cada 10 sequestros
estão relacionados a aplicativos de relacionamento, estão relacionados a transferências de fundos. Pessoas são sequestradas por um espaço de tempo para que transfiram o seu dinheiro para conta de bandido. Então, proteger o cliente hoje em dia não é só proteger em relação a fraude ou a um golpe também, mas é um tema muito forte de segurança pública. Então, a resolução 6 ela vai dar esse primeiro passo nesse compartilhamento de informações para a proteção dos seus usuários. Cassiano, tem outro dado aqui também do Banco Central, que em 2019 o prejuízo de fraudes foi 1,9 bilhão de reais, né? 2019 a gente ainda fala de muito tempo atrás, né? Porque não é tanto, mas é muito tempo, né? Porque a gente tem todo aquele processo de digitalização na pandemia, então com certeza atualmente esse dado é muito pior, né? Eu queria entender como que a resolução pode ajudar nessa questão. Bom ponto, Bruno. E aqui, ponto interessante, tá? Primeiro, uma informação relevante sobre esse assunto. Todo mundo que sofre uma fraude ou um golpe informa. A fraude, muito provável, porque se alguém roubou tua conta, você reporta porque você quer ter sua conta de volta, nesse sentido, com certeza. Agora, e um golpe? Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que eles estimam que entre 40% e 60% das pessoas não reportam os golpes. Seja por vergonha, seja porque ela não vai ser ressarcida, enfim, por uma série de questões. Então, estima-se que o número real em fraude seja maior do que os números informados justamente pela quantidade de pessoas que acabam não reportando os golpes de romance, etc. Então, de fato, tem um impacto. E como é que a resolução ela vai apoiar e quais são as medidas que cada vez mais a gente está fazendo? Dando um passo para trás, eu vou usar um país como referência, que é a Inglaterra. Na Inglaterra, hoje, existe uma discussão sobre... Primeiro ponto, existe uma recomendação que todas as fraudes ou golpes sejam pagas. Então, existe uma discussão de que, ainda quando a pessoa cai num golpe, existe uma recomendação do sistema bancário que isso seja reembolsado. Algumas instituições hoje, lá fora, reembolsam mais de 90% desse valor. Tá? E uma outra recomendação é que quem recebeu esse montante de fraude vai arcar com metade da perda. Ou seja, 2 bancos envolvidos num processo de fraude, quem originou o dinheiro, a saída do dinheiro, vai pagar metade, e quem recebeu, em função de ter a conta laranja ou a conta de passagem, que é o nome mais adequado, inclusive, vai arcar com o outro percentual dessa perda. Então, a resolução ela apoia no seguinte sentido: quando eu tenho uma troca de informações eficientes, vamos imaginar que eu tenha reportado uma conta como uma conta de passagem. Se alguma outra pessoa, se algum outro cliente foi lesado ou está num processo, essa conta em específica, ela não vai mais receber esses valores. E a partir dessa conta, nós podemos identificar inclusive outras contas, porque as contas se comunicam. Geralmente, uma conta de um fraudador ela vai se comunicar com mais 1, 2, 3 outras contas. Então, tem 2 temas aqui. Um é que esta conta, pelo menos essa, não seja capaz de receber mais valores provenientes, sejam de fraudes ou de golpes. Tá? Então, eu diria para ti que esse é um aspecto principal, mas é um primeiro passo. Um primeiro passo. Ainda tem muito espaço para melhora. Porque a pergunta que eu faria uma pergunta provocadora aqui será que talvez não é possível a gente identificar contas de risco mesmo antes do dinheiro chegar? Mesmo antes desse dinheiro ser enviado para essa conta? Sim. A gente brinca que os dados nunca mentem. Existem uma série de indicadores, uma série de informações onde é possível a gente identificar de forma antecipada que existe um risco alto de determinadas contas serem contas laranjas. Então, o que a gente espera que em algum momento que essa integração com os bancos sejam mais profundas, especialmente para que a gente possa entender riscos combinados. Ou seja, existe um risco na origem, existe um risco no destino, e essa combinação de informações possa apoiar o sistema bancário para tomar melhores decisões. E eu acredito, de verdade, Bruno, que nós estamos caminhando para isso. Ainda, por exemplo, mesmo no compartilhamento de informações, existe uma discussão ainda sobre dado aberto, dado fechado. Eu acho que a gente ainda está caminhando dentro desse caminho, mas já é um primeiro passo. Cassiano, quais são os fatores que os bancos analisam para já identificar, então, antes do recebimento desse dinheiro,
vindo do golpe? Quais são os fatores ali que elas podem identificar que aquela conta é uma conta laranja? Ótimo ponto aqui, Bruno. Para te responder isso, eu vou só dar um passo para trás, vou falar um pouco do momento bem crítico nosso, que foi a pandemia. O Brasil já é um país relativamente bastante digital. Quando a gente chega na pandemia, forçosamente, alguns estudiosos estimam que a gente avançou 4 anos num espaço de tempo muito curto em relação à digitalização. Então, o que a gente costuma dizer? Antes de falar da conta laranja ou a conta de passagem em si, eu diria para ti o seguinte: a entrada, eu vou fazer uma metáfora aqui, é um muro. Tá? Dependendo de como a gente olha esse muro, eu vou deixar o muro mais baixo ou o muro mais alto. Ou seja, passa muita gente, consegue pular o muro, ou uma quantidade menor de pessoas vão conseguir pular esse muro. E por que essa analogia? Porque no final, Bruno, a grande discussão no primeiro momento é como é que a gente vai impedir com que fraudadores vão saltar esse muro e criar essas contas. Então, processos muito simples, sem muitos critérios, vão garantir que muitos fraudadores vão passar por esse processo. Processos mais robustos vão parar fraudadores e, eventualmente, vão parar clientes genuínos também. Então, dando um pouco esse panorama, dizer assim, o primeiro momento é subir o muro para que a gente minimamente balize quem vai chegar do outro lado tenha características de pessoas genuínas e não seja muito simples o processo de abertura de conta, que chegou a ser muito simples. Você manda um documento e abrir uma conta, o extremo da simplicidade, tá? E eventualmente documento que não tem nenhuma garantia de ser real ou não. Isso falando desse aspecto. Agora, o outro aspecto, eu vou dar alguns exemplos de coisas, de realidades hoje. Tá? Estava até falando com um grande amigo meu da área de prevenção à fraude também. Muitas vezes, a gente está falando não só de fraudadores, mas de organizações criminosas. Eles vão em certos bairros, lugares, e recrutam pessoas para abertura de conta. Então, eventualmente, a gente tem um número grande de pessoas abrindo contas, eventualmente de madrugada, 3, 4 da manhã, abrindo um monte de conta. Né? Então, o que eu posso, pensando em dados, o que eu posso entender? Imagina que uma conta que tem um número muito alto de dispositivos que entram e saem daquela conta, ou seja, um volume de acessos diferentes daquela conta. Muitas vezes os fraudadores usam VPNs para esconder localização, para esconder IP, ou seja, em comparação com usuários genuínos, a quantidade de pessoas, fraudadores que usam VPN é maior. E aí, vamos agregando risco. Contas que não têm saldo, nunca receberam nenhum valor, de repente, nos últimos 3 dias, elas começam a ter um monte de acesso para checar se a conta ainda está ativa, se ela está funcionando. Então, quando eu vou montando um filme usando os dados sobre essas contas, é possível a gente brincar de Minority Report. Lembra da história de pegar um crime antes que ele aconteça? Claro que nada é perfeito, não é 0 ou 1, mas a gente consegue olhar uma série de indicadores que nos diz que existe um risco maior. E pegar um gancho, imagina uma conta que nunca transacionou, ou transacionou com 2 ou 3 outras contas, de repente ela recebe um volume de financeiro muito maior do seu histórico, esse valor cai e já vai sair. Então, de verdade, tem muitas informações que elas podem ser levadas em consideração e tornar o ambiente financeiro ainda mais robusto. Sendo um mercado, de certo modo, que tem crescido cada vez mais é de fraud as a service, né? Então, porque muito se vende na dark web de fraudes e muitas vezes o fraudador nem precisa de ter um conhecimento mínimo ou básico em TI para aplicar essa fraude, porque está tudo aplicado para ele. Eu queria entender de você como você identifica esse crescimento desse tipo de golpe com os bancos, né? Esse é um desafio enorme, Bruno, porque eu vou fazer uma comparação aqui com o ChatGPT, tá? Quando eu olho o ChatGPT, por exemplo, cada vez que você vai fazer uma consulta, teoricamente você está mandando dados para uma empresa, só usando o ChatGPT como referência. Então, para os bancos, eu não deveria mandar dado sensível, por exemplo, colocar CPF no ChatGPT, eu não deveria colocar informação de cliente no chat. Então, eu tenho uma série de características, uma série de informações que trariam um risco para o banco em termos de dados, LGPD, enfim, etc. Por outro lado, qual é a preocupação que o fraudador tem? Nenhuma. Ele não tem regulamentação, ele não precisa estar compliance com nenhum tipo de regra.
Então, esse tipo de tecnologia, a velocidade de adoção do fraudador em relação aos bancos ou qualquer outra empresa, a gente está falando de banco aqui, porque tem a ver com fraude, mas independente de qualquer outra empresa, o processo de adoção é muito mais lento, com muito mais critério. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, a gente tem governança de IA, que é um tema que a gente também começa até aqui no Brasil, de garantir que a IA não vai ter preconceito, não vai tomar decisões equivocadas, seja etarismo, seja questões raciais. Então, é um tema sério e importante. O fraudador não tem esse problema. Ele não precisa ter governança. Então, hoje, por exemplo, é muito fácil ele pedir ajuda para gerar um e-mail que seja mais crível, para gerar um SMS que tem um conteúdo que vai parecer verdadeiro. Então, inclusive hoje, existe o fraude GPT, existe muitos fraudadores que, embora não tenham capacidade técnica, mas ele pode encomendar um malware que vai infectar seu dispositivo, seja ele o dispositivo móvel, celular, ou seja ele o computador. Então, o tempo de adoção do fraudador, e pasme, tá? Tem treinamento, tem curso, eles são muito bem organizados. Hoje, cada vez mais, quando alguém me liga, um dia eu falei com um fraudador que me ligou, ele me ligou, assim, me ligaram 4, 5 vezes no mesmo dia. Eu atendi, falei, dá para tirar o meu nome da lista? Ele falou, não consigo, para mim também é ruim. Ele começando comigo, para mim também é ruim ter pessoas como você, porque isso me gera um tempo. Ele me chamou de caroço, que eu gero um estresse para ele, não gero resultado nenhum. E no final ele falou, cara, eu boto seu CPF aqui, eu trago todos os seus dados, posso fazer uma análise, eu tenho um script aqui do que eu tenho que te falar, como tenho que te falar. Então, no final é isso. Eles estão usando a tecnologia em benefício próprio, inclusive que é CRM interno deles, né? Outro dado da BioCat também, ele fala com relação à inteligência artificial e o quão hoje o cybercrime tem investido e, de certo modo, até está à frente dos bancos com relação ao uso dessa tecnologia, né? Eu queria entender de você como que está o panorama atual disso aí, tanto dos bancos utilizando a inteligência artificial a seu favor no combate às fraudes, como os fraudadores utilizando a inteligência artificial para cometer fraudes, né? Então, qual é o grande parte do que a gente tem aqui como desafio? Primeiro, investir em tecnologia não é barato. O custo tecnológico nunca é fácil. A adoção de tecnologia, de novo, com vários processos, ele não é muito simples. Então, quando a gente faz uma pesquisa, inclusive saiu há pouco tempo, infelizmente não vou lembrar exatamente a fonte, mas eu estava lendo no LinkedIn um artigo falando sobre algumas pessoas, elas têm criado uma certa resistência quando fala em inteligência artificial e machine learning, essas coisas, porque virou uma palavra tão da moda, tão hype, mas na prática a gente já vê o uso muito pequeno nas empresas no geral. Eu diria que os bancos, inclusive, estão na vanguarda, eles aplicam muito mais que outras indústrias, mas ainda assim vem num processo lento de adoção. Quando a gente fala, por exemplo, IA generativa, qual o tempo de adoção do banco? Ele vai ter que entender, ele vai pensar se ele vai construir a própria dele, se ele vai usar uma de terceiro, quanto custa isso, porque não é uma tecnologia barata. Então, tem um monte de desafios dentro das instituições. O fraudador, dia seguinte. Provavelmente qualquer um de nós na vida pessoal, eu posso lá tirar minhas dúvidas, fazer perguntas, eu posso criar coisas sem nenhum muito critério, sem nenhum grande desafio. E o fraudador, ele tem esse benefício, ele tem essa vantagem. Então, desde o dia zero, ele passa a usar esse tipo de tecnologia para criar, por exemplo, mensagens que são críveis. Hoje, por exemplo, me ligaram de novo o fraudador, ele copiou todo o conteúdo do banco em termos de... replicou a voz da mensagem eletrônica do banco, replicou a música do banco, replicou os passos que o banco daria. Ele te simula uma fila, ele está aplicando um monte de tecnologias aqui, que muito provavelmente as empresas, se fossem fazer isso de forma mais regular, levaria muito mais tempo e num nível de investimento muito menor. Então, é muito mais fácil para quem faz de forma desorganizada, entre aspas, do que o banco que faz de forma estruturada ou qualquer outra empresa. Então, de fato, a adoção deles foi mais rápida. Inclusive, tem uma história pública, depois as pessoas podem procurar. Teve um caso de uma fraude em Hong Kong, onde
uma pessoa participou de uma conferência onde a única pessoa real na conferência era ele. Um caso real de fraude, ele transferiu o dinheiro participando de uma conferência com várias pessoas, entre aspas, da empresa, onde na verdade não era. Ele era o único agente real ali. Então, e a gente vê esse nível de inteligência aplicada nas empresas, a gente ainda está engatinhando. Então, é uma questão de tempo. Por quê? Custa. Manter dado, criar dado, manter dado com segurança. Como é que eu vou garantir que o dado ele vai estar ou mascarado, ou criptografado? Inclusive aqui no Brasil ainda a gente vê muito dado ainda circulando de forma aberta, que é uma discussão, parte da luta que a gente tem também todos os dados deveriam ser anonimizados, deveriam ser de alguma forma mascarados para garantir minimamente que essa informação não possa ser vazada, né? Perfeito, você tocou num ponto interessante, porque a gente vinha falando da Resolução 6, que justamente aplica essa questão do compartilhamento de dados entre os bancos, né? Eu queria entender de você, dentro dessa nova resolução, se vai ter uma certa segurança para o usuário, né? Porque os dados dele vão ser repassados de um banco para outro. Como que vai funcionar todo esse processo para garantir toda a conformidade com a LGPD, inclusive, né? Claro. Quando a gente olha hoje a Resolução 6, por exemplo, então, o primeiro ponto importante dar um passo para trás em termos de lei e regras, o banco ele pode usar informações para nos proteger. Então, vou dar um exemplo muito simples aqui. Ele pode usar a sua localização quando ele pede permissão para te proteger. Agora, o que é importante dizer? As permissões e aprovações para proteção, elas, em teoria, são distintas das para marketing. Um exemplo clássico, tá? Não necessariamente porque um usuário liberou o dado dele para prevenção à fraude, não significa que ele liberou para receber um mailing, que ele liberou para receber uma ligação. Então, estamos falando aqui de dois caminhos que a regulamentação define. Olha, inclusive, vou dar um exemplo clássico que todo mundo aqui já passou, que é quando você vai aceitar cookies. Algumas empresas, quando você vai aceitar o cookie, ela diz assim, cookie para segurança, o cookie para marketing, você acaba podendo definir que tipo de informação você quer liberar e para quê. Ou se aceita tudo, ou aceita parcial, ou não aceita. Então, geralmente tem essas opções. E com o nosso dado não é diferente, tá? Então, existe um caminho aqui, a gente poderia aceitar para algumas coisas e para outras não. Dito isto, os bancos, em termos de segurança e privacidade de dados, eu de fato, assim, eu os vejo, conheço muito dos bancos, as pessoas fazem parte do meu relacionamento, inclusive pessoal. São instituições muito, muito fortes, muito idôneas. O ecossistema de prevenção à fraude no Brasil ele é um ecossistema muito idôneo, assim. E eles têm cada vez mais lutado para nos proteger. Então, esse é um disclaimer importante de fazer. Agora, o que eu acho que é o grande desafio aqui, parte da discussão que a gente tem, que a gente está falando de um tripé. Privacidade de dados, segurança e experiência do cliente. Geralmente, a gente tem que tomar cuidado e garantir os três. Eu não vou criar atrito com esse cliente, ou seja, ter que mandar esse cliente para uma agência. Seria um desgaste grande. Então, eu impactei a experiência. Quando eu te falar em segurança, eu preciso garantir que ele vai fazer uma transação e que é ele. Quando eu falo em privacidade de dados, é garantir que, de alguma maneira, esse dado ele não vai ser compartilhado, não vai ser, enfim, vendido ou monetizado. Então, existem hoje, para fazer parte dessa resolução 6, existem empresas terceiras que fazem essa integração entre os bancos. Um dos pleitos que eu tenho feito muito e conversado muito com o primeiro momento, eu acho que o processo ele é excelente. Mas uma das coisas que a gente tem desenvolvido em alguns outros lugares, por exemplo, hoje a gente tem essa discussão na Austrália e na Argentina, onde a gente quer criar um ecossistema onde os dados dos usuários eles são anônimos para qualquer terceiro que faça parte. Ou seja, os bancos eles podem ter acesso, porque na verdade ele já tem. Quando eu faço uma transação do banco A para o banco B, o banco A sabe quem está passando o dinheiro e o banco B sabe quem está recebendo. Então, da perspectiva do banco, já existe essa transparência. Agora, quando eu coloco um terceiro que vai receber uma informação, ainda que seja para prevenção à fraude, por que não manter um padrão de anonimização? A gente acredita que isso pode tornar o sistema mais robusto, inclusive, e até para prevenir qualquer tipo de monetização de dados de cliente. Porque hoje, inclusive, existe uma discussão hoje na Europa que diz o seguinte: imagina que eu tenho um birô de informações, um birô de dados. Se esse birô ele está monetizando o dado de várias pessoas, as pessoas são sócias dessa empresa, existe uma discussão, inclusive, de que
talvez essa seja uma forma de criar renda básica universal através da monetização do dado das pessoas. Se o meu dado está lá, o seu dado está lá, e a gente quer que esteja por alguma razão, por prevenção à fraude, talvez faria sentido a gente ser monetizado, porque eu posso ser sócio, dado que o dado é meu. E a gente tem, inclusive pela regulamentação, eu posso pedir para qualquer empresa retirar os meus dados. Claro, não dados negativos, existem alguns tipos de dados que eu não tenho como tirar do sistema, mas existem tipos de dados que eu posso pedir a exclusão. Mas no final, o sistema é bem robusto, Bruno, mas sim, eu acho que ele pode ser mais robusto. Eu acho que a gente está caminhando para esse modelo onde cada pessoa dentro da base será um anônimo. Os bancos vão saber quem é, os bancos vão poder transformar essa criptografia ou esse hashing, como a gente chama, no CPF, qualquer informação que seja uma informação pessoal do cliente, mas que qualquer um outro player desse mercado, qualquer uma outra pessoa não faça. Então, acredito que esse seria o melhor modelo e eu de fato acredito que a gente vai caminhar para esse lugar. Tá? Perfeito, Cassiano. Para encerrar nosso bate-papo, eu queria entender de você, você mencionou a Argentina, a Austrália, em que nível de maturidade atualmente o Brasil se encontra com relação a esse tipo de problema, se comparado a outros países, né? Eu brinco quando alguém me faz essa pergunta, como é que está o Brasil, Bruno? Eu sempre falo que é uma mistura de orgulho com vergonha. Orgulho, porque eu diria para ti, em termos de prevenção à fraude, nós temos profissionais tops de linhas do mundo, tá? Orgulho, porque a gente tem um sistema que de fato é preocupado em proteger os usuários, nos proteger, garantir a nossa segurança. Mas o Brasil é exportador de fraude. Então, existem alguns países, por exemplo, que malware é conhecido como malware brasileiro. Eu já tive em reuniões nos Estados Unidos e em alguns outros lugares que as pessoas sempre vêm me perguntar sobre malware brasileiro, atacante brasileiro. A gente teve um caso recente na Argentina em que detectamos alguns fraudadores lá e quando a gente foi ver a documentação, CNH brasileira. A gente fala, por exemplo, roubo de dispositivo. Começou aqui no Brasil, começou a se espalhar pela América Latina inteira. Então, essa é a parte um pouco meio triste assim, da nossa história. A gente faz com volume. Nós conseguimos adaptar muita tecnologia. A nossa criatividade é muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. Então, por isso também, o outro lado da história, a gente tem o orgulho de dizer que a gente tem profissionais de primeira linha, que a gente tem um sistema de fato assim, muito robusto, muito na vanguarda e que eu acho que nos próximos 1 ano, Bruno, vai avançar ainda mais em relação à troca de dados, que eles sejam cada vez mais anonimizados, cada vez mais conexão e integração entre os bancos. Esse é um caminho sem volta, cada vez mais responsabilidade sobre as contas de passagem ou conta laranja, como a gente fala. Então, a gente tem um ambiente muito profissional, assim, que a gente pode falar que a gente tem um sistema que dá para dar um orgulho para a gente, assim, tanto de pessoas, empresas, todo mundo conectado com o mesmo objetivo de prevenir a fraude e proteger os usuários. Perfeito, Cassiano. Eu queria agradecer todo o conteúdo que você compartilhou comigo aqui e espero revê-lo em novas entrevistas até Inside. Muito obrigado, eu que agradeço, Bruno, a todo mundo e qualquer coisa estou à disposição. Obrigado, Cassiano. Obrigado.